Queridos irmãos, que a paz do grande mestre e amigo envolva-nos a todos nestes momentos os quais toda a humanidade atravessa na sua linha de aprendizagem, buscando uma compreensão melhor sobre todos os aspectos que o ser tem demonstrado, tem mostrado no seu dia a dia. Nós que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, precisamos realmente colocar em ordem a nossa fé, a nossa confiança, e de forma alguma, em momento algum, perdermos a nossa esperança. Buscarmos realmente fazer o bem e o melhor. Buscarmos a integridade, buscarmos a sabedoria, porque o momento requer muita disciplina nesses aspectos. Que o Divino Mestre Jesus esteja sempre ao nosso lado para as nossas orientações. Bem, hoje a nossa pequena reflexão é voltada para o que é Deus. O que é Deus é uma pergunta que vamos encontrar em O Livro dos Espíritos. É a pergunta número 1. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, primária de todas as coisas. Então, nós observamos claramente que todo o universo é inteligente. A natureza em si, toda ela é inteligente. É claro que tudo na sua faixa evolutiva, tudo dentro de uma ordem muito precisa, para que as leis se cumpram, para que nós possamos compreender cada momento, cada ser na Terra, cada faixa em que a natureza se encontra. E é muito bom saber que Deus também é a causa primeira, primária. Ele veio antes de tudo. Ele é quem organizou tudo, preparou tudo, programou tudo. Tudo partiu dele e tudo retorna para ele. Se existe algo ou alguém acima dele, nós desconhecemos. A lei não nos esclarece dessa forma, desse jeito. Você vê que no passado nós não tínhamos conhecimento de causa direta desse ser maior. Nós já trouxemos conosco, em essência, desde quando fomos criados, como nos diz a lei, simples e ignorantes. Simples porque não tínhamos nada. Ignorante porque não tínhamos conhecimento de nada. Primeiros passos nossos. Nós somos aquela pedra bruta que desprendeu-se do nosso Pai. É por isso que nós somos centelha dele, partícula dele. Somos uma micropartícula do Pai Criador. E se alguém nos perguntar aonde está Deus, o que é que nós vamos responder? Tudo que te envolve
tudo que percebes, tudo que sentes em a natureza é Deus. Deus está em todos os elementos. Deus está em tudo. O que não for criação do homem, certamente que é criação de Deus. E com isso nós vamos ampliando, claro, os nossos conhecimentos, o nosso campo perceptivo, a nossa sensibilidade. Vamos buscando compreender cada vez mais esse ser único. Eu me lembro que quando eu era católico, fui católico até os 16 anos. Hoje estou com 66 anos. Há 50 anos atrás eu era católico. E o que é que me ensinaram em relação a Deus? Na época não estava errado, mas também não estava certo. Foi apenas o que tinha para ser mostrado, para ser orientado. Me ensinaram que Deus era aquele velhinho, barbudo, bem velhinho. Ele tinha um cajado maior que ele, aquela madeira curvada naturalmente, né? E ele morava lá no céu, ele ficava lá no céu, olhando, observando toda a sua criação, tudo que ele criou, inclusive a nós também. E quando nós errávamos, ele pegava aquele cajado e catuco na cabeça da gente. Imaginemos essa ideia, imaginemos esse pensamento construído, claro, de uma forma alegórica, para preencher o nosso vazio mediante as nossas buscas e necessidade de conhecer esse ser, esse grande ser. Isso vem nas orientações mosaicas, né? A primeira revelação de Deus para com a humanidade, para com o homem. A segunda revelação de Deus para com a humanidade foi através de Jesus. Jesus já trouxe uma orientação bem diferente. Jesus colocou o seguinte, que Deus é amor e que Ele nos ama a todos indistintamente. E se Deus é amor, Deus não vai estar dando porrada na cabeça de ninguém, só porque errou. No processo evolutivo do ser, nós passamos a entender sutilmente que todos aqueles que acertaram é porque um dia eles erraram e que lhe faltava conhecimento, entendimento, lhe faltava consciência voltada para os aspectos que ele buscava naquele momento, esteja ele onde estivesse. Então ele errou para adquirir a consciência, para utilizar a própria consciência. Encontrando-se no erro, ele avaliou os seus erros e daí para frente procurou fazer de forma diferente, agradável, positiva, analisando as suas atitudes, o seu jeito de ser, seus pensamentos, às vezes muito maldosos. E ele começou a mudar, a transformar-se e a transportar-se. Transformar-se em um ser melhor e transportar-se para as esferas vibracionais mais positivas, mais humanizadas. Com isso ele cresce, ele evoluiu, ele transformou-se cada vez mais nesse ser que tem consigo o caminho do bem, a bondade.
o sentimento nobre, o amor ao seu semelhante. Então, nós vivenciamos esses aspectos. Nós precisamos parar para refletir a cada erro, a cada passo que vai para um caminho diferente, um caminho maldoso, e voltarmos às nossas origens divinas, claro, já com novos aspectos. E aí vamos começar a perceber Deus no nosso semelhante. Vamos nos trabalhar para não machucar o nosso semelhante. Não querer passarmos por cima do nosso semelhante. E isso quer dizer que estamos trabalhando também outros fatores ligados ao nosso egoísmo. Porque o egoísmo, ele é venenoso. Quando trabalhado, começa a ser lapidado, transformado. E as atitudes começam a ser corrigidas, a ser analisadas, e aí começa a surgir o novo homem, como diz o processo que envolveu Jesus diante da humanidade. Jesus trouxe para todos nós a nova era. Nova era quer dizer homem novo. Para trás fica sempre o homem velho, com as suas experiências, às vezes com muita dor, às vezes com muito ódio, às vezes com muita insegurança, insatisfação, às vezes solitário, perdidos, desorientados. Mas quando ele realmente se encontra, começa a viver de maneira social, começa a humanizar-se, e humanizando-se começa também a se espiritualizar. Aí muda, o novo ser aparece, apresenta, ele mesmo fica subestimado. Nossa, hoje eu sou um ser melhor, hoje eu penso, raciocino o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, com quem que eu vou estar. Hoje eu sei que existe um Deus de amor, um Deus que habita em mim, e este mesmo Deus habita em você. E tudo isso passa a ter um valor inestimável. Tudo isso marca profundamente a nossa história, o nosso caminhar. E nós sabemos que a doutrina espírita deixa bem claro que nós somos seres milenar. Já tivemos muitas outras vidas além desta. Somos espíritos, nenhuma experiência humana, experiência aqui na carne, para melhor nos aprimorar, para melhor nos conhecermos e trabalharmos de forma plausível, de forma racional, trabalharmos o reino de Deus que habita dentro de cada um. Na essência do ser, lá está Deus e lá está o reino celeste. É só observar. Aí, quando agora alguém me pergunta onde está Deus, dentro de mim, em toda a natureza, mas também dentro de cada um de nós. Nós somos pequenos deuses, como deixou bem claro o querido mestre, o meigo rabino de Nazaré, Jesus. Deixou isso bem claro. Deixou também expressamente demonstrado o nosso potencial, as nossas potencialidades, a nossa capacidade de viver em um campo positivo, favorável, harmonioso,
para todos. E isso é de grande importância. Nós também, na nossa andança, nos nossos processos evolutivos, nós criamos vários deuses. O Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus do dinheiro, deuses e mais deuses, muitos deuses foram criados. Porém, a consciência, quando é trabalhada conforme as orientações das leis, ela vai sendo aprimorada em um campo de equilíbrio, em um campo de conhecimento pleno, a demonstrar para nós mesmos que só existe um Deus. Os outros são fantasias, os outros são deuses que foram simplesmente criados. Durante um período, nós vamos alimentar, né? É uma questão ilusória. Às vezes, a falta de consciência plena mediante a sua fé, a convicção da sua fé. E depois você já vai estar apto, já vai estar dentro de uma certeza de que Deus é único, é somente Ele. É claro que Deus não trabalha sozinho. Existe uma equipe imensa de espíritos superiores, abnegados, que trabalham para o bem da humanidade, para o progresso de toda a humanidade, não só no planeta Terra, mas em todos os demais planetas, que são milhares, onde existe vida, com certeza. E nós passamos a ampliar o conhecimento com muita convicção de que nós não somos filhos do nada. Nós não fomos simplesmente criados ou surgimos. Nós temos uma origem. A nossa história é muito bonita e muito verdadeira. Alguns pensavam, até ainda pensam, porque existem irmãos que se dizem ateu, né? No mundo hoje são mais de 10.000 religiões. Tudo bem, não existe conflitos no entendimento em relação a esse aspecto, não precisa haver conflitos. Se houver o respeito, não haverá conflito, porque um vai respeitar o crer do outro. Porém, alguns ainda pensam que viemos simplesmente do nada e que vamos voltar para o nada. Só que o nada não existe. Não somos filhos do acaso, nem tampouco dessa teoria estranha que muitos abraçam. Só nos resta agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos, por mais esta oportunidade de poder estar aqui, seguindo essa jornada, aprendendo todo dia, observando-se, aprendendo a amar, aprendendo a viver nesta linha de pensamento, buscando aprimorar-se no bem, fazer o bem. Então só não resta dizer o quê? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus é e será sempre a inteligência suprema e a causa primeira de tudo que existe no universo, no todo universal. Muita paz para todos, muitas bênçãos, bênção de luz e de harmonia em nossas mentes e em nossos corações. Muita paz.